Olá, pessoal. Essa aula é uma introdução à disciplina de comunicação e redes, também uma introdução às redes, ao conceito de redes complexas, ciência das redes. Em primeiro lugar, esse aviso, né, sobre a gravação das aulas do modo síncrono, para que fique disponível de maneira síncrona em local privado para os alunos. Então, solicita-se que os alunos participem, mas a participação implica na aceitação dessa condição. Obrigado pela colaboração. Bom, essa aula ela será dividida, na verdade, em 5 vídeos, porque ela é dividida em 5 partes, né, onde o primeiro é sobre conexões, o segundo sobre sistemas complexos, o terceiro sobre redes complexas, o quarto sobre tipos de redes e o quinto sobre modelos de redes. Vamos falar sobre conexões, então, sobre o fato de que tudo está conectado, se diz isso, né? Então, e justamente a ciência das redes estuda esse fato de que as coisas, as pessoas estão conectadas. E no passado, pessoas brilhantes já identificaram isso, por exemplo, como Leonardo da Vinci ou Goethe, que existe uma conexão, né? Quando você mexe alguma coisa, na verdade você implica em estar mexendo em várias outras questões. Tem até um filme que não foi um sucesso comercial, mas que existe, que aborda o fato de que está tudo conectado, que o universo está conectado. Os seres vivos estão conectados, por exemplo, numa cadeia alimentar. Nesse caso, né, uma coruja come uma cobra, que come um sapo, que come uma lagarta, que come uma flor. É uma cadeia alimentar. As pessoas estão conectadas por relações familiares, de amizade, colegas de escola, de universidade, de trabalho, conhecidos. E nessas conexões, nessas redes que se formam entre pessoas, existe uma facilidade para que se espalhem informações, por exemplo, notícias, rumores, fofocas, assim como doenças. Isso é uma coisa bem atual, né? Inclusive nós estamos aqui nessa aula online por conta da pandemia, quando houve a necessidade de fazer um isolamento social, justamente porque as relações, as conexões, os encontros entre as pessoas transmitem doenças. É uma doença baseada em vírus. Então, um dos campos de estudo da epidemiologia é o uso de redes para modelar o comportamento das pessoas que, com os encontros que elas têm e uma probabilidade de transmissão da doença, né, assim como elas se movimentam e se encontram, etc., como é que se dá o processo de contaminação dessa população. A internet está conectada, e não apenas pelo fato de que você usa o seu computador, o seu smartphone, e você fala com qualquer pessoa no mundo, mas para que isso seja possível, existe uma rede subjacente de infraestrutura que é chamada uma rede de roteadores. São esses elementos azuisinhos aqui, e eles estão conectados uns com os outros, e isso permite com que você trafegue informações de várias redes, né? Aqui nós estamos representados como nuvenzinhas, várias redes diferentes estão conectadas, são vários, entendam como vários provedores diferentes, e eles estão conectados uns com os outros, e assim isso se conecta ao mundo todo, e os roteadores eles tomam decisões sobre como encaminhar então as informações, pode ir para um lado, pode ir para o outro, pode passar por um provedor, pode passar por outro, isso sempre acontece toda vez que nós enviamos qualquer coisa sobre a internet, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp. E, por sua vez, essa rede de roteadores ela é sustentada por uma rede de comunicação que está embaixo. Normalmente é a fibra ótica. Então, existe uma rede de fibras óticas que dá suporte à rede de roteadores. Claro, existem outros meios de transmissão, como, por exemplo, satélites, transmissão sem fio,
mas normalmente é uma rede de fibra ótica. Dentro das organizações, com frequência se usa cabos de cobre, né? Aqueles cabos que conectam computadores e servidores, etc. São cabos de cobre. Aí alguém pode pensar, mas será que tudo está conectado, por exemplo, ou todos estão conectados? Claro que diretamente não, porque isso aí, qualquer sistema fica inviável se você quiser conectar todos com todos. Se todas as pessoas do mundo tiverem que conhecer todas as outras pessoas do mundo, isso é uma coisa inviável. Mas indiretamente, através de uma rede, em geral, muitas coisas, muitas pessoas estão conectadas. Por exemplo, pegar um exemplo aqui da turma, tá certo? Turma de comunicação e redes. Normalmente, na UFABC, o pessoal não se conhece, um outro se conhece, um outro já viu, já fez outra disciplina, etc. Mas se pegar dois alunos aleatoriamente, qual é a chance desses dois alunos, né, um conhecer o outro? Ou conhecer bem, não necessariamente uma amizade, mas algum conhecimento, assim, ter feito um trabalho junto, ter participado de algo junto. Então, normalmente é baixa. Mas e daí você pensa assim, e qual é a chance de alguém conhecer alguém que conhece o outro? Ou seja, tem uma amizade em comum. Aí já aumenta um pouco mais. E, de maneira geral, quantos níveis você tem que ter de pessoas, né, conhecidas ou de amizade que você trafega neles até chegar em um e outro? Normalmente são poucos. Aí eu pensei, não, mas veja, numa universidade, de alguma maneira ou outra, está todo mundo frequentando o mesmo ambiente, e como é que seria para pessoas do mundo, né? Aí, bom, dá para começar a pensar que pega pessoas conhecidas, né? Pensa, quem é que está próximo de uma pessoa famosa, um artista? Quem é que está próximo de um político conhecido? Quem é que está próximo de uma autoridade religiosa, tipo o Papa, um presidente de um país, alguma coisa assim? Aí a pessoa, não, eu estou muito longe, eu não tenho nem ideia como se chega. Mas se você pensar assim, que eu conheço fulano e conheço fulano conhece Beltrano, que conhece Ciclano, que conhece um presidente da República, seja quem ocupa esse cargo, tanto faz. Normalmente acontece isso, em poucos níveis a gente acaba chegando nessas pessoas importantes. Aí você pensa, não, mas tá, tudo bem, pessoas importantes é mais fácil. E qualquer outra pessoa no mundo? Aí você pensa, bom, mas se eu estou a 3, 4, 5 passos de uma pessoa importante, então, de importância mundial, então alguém do outro lado do mundo também estaria, então você pode duplicar esse número de passos aí, mas normalmente tem certos conexões que fazem saltos grandes. Isso nós vamos ver na disciplina, né, as redes de mundo pequeno. Mas por que isso importa? Por exemplo, nesse caso que nós estamos agora, da pandemia. Né? A pandemia é um típico exemplo da importância de você conseguir modelar e entender como se dá a transmissão. Isso é importante também para a economia, tecnologia, etc. Ou seja, uma ferramenta útil para a tomada de decisão em vários aspectos. Então, desmembrando, né, os dois componentes que fazem o nome da disciplina, comunicação e redes. Bom, redes são os objetos de estudo e as interações, as conexões entre eles, a estrutura deles, a anatomia de como eles estão ligados, né, a topologia de como eles estão ligados, isso é a rede. E a comunicação, né, é a transmissão da informação através dessa rede. A transmissão da informação, normalmente, ela é viabilizada pela rede. Essa pessoa, que é o Bob Metcalfe, que foi chamado o pai do Ethernet. Ethernet é aquela tecnologia que se usa quando você conecta na rede por cabos, né, que tem esses conectores ali, esse cabo azul, às vezes amarelo, etc. Esse é chamado de Ethernet, foi inventado lá nos anos 70. Então ele já reconheceu que o valor de qualquer rede ela é proporcional ao quadrado do número de seus usuários, ou seja, uma rede com muitos usuários é uma rede mais importante.
E as redes, às vezes, ganham importância quando elas crescem o número de usuários ou perdem importância como diminui a rede dos usuários. Para todo mundo que chegou a usar o Orkut, sabe o que isso significa, né? No momento a rede estoura, todo mundo usa, depois as pessoas saem, e daí cada vez menos pessoas veem valor na rede porque ela tem menos pessoas. E daí a rede acaba não tendo mais valor nenhum até que, enfim, ela é finalizada. Então aqui termina esse vídeo. Pessoal, obrigado por acompanhar. Até o próximo vídeo, a parte 2 dessa aula sobre sistemas complexos.